Qual a diferença do psicólogo para o psiquiatra? O psicólogo é um grande parceiro, né? Sempre no cuidado da saúde mental, é um profissional muito importante e nós conversamos bastante no cuidado do paciente. Mas o psicólogo faz a faculdade de psicologia e aí nisso tem outras subespecializações, e o psiquiatra primeiro fez medicina e depois se especializou na psiquiatria, faz uma residência médica na psiquiatria. Mas o psiquiatra, ele atende em processo terapêutico assim como o psicólogo, não? É possível de fazer ainda uma subespecialização da psiquiatria. E, inclusive, no Instituto de Psiquiatria aqui da UFRJ tem esse R4, a residência de psiquiatria dura 3 anos, e aí você pode se subespecializar em outras áreas da psiquiatria. E uma das áreas é justamente a área das terapias. Pode sim. E para uma pessoa, para um paciente, chegar no psiquiatra, ele tem que ir encaminhado para um outro profissional, ou ele pode, acho que estou precisando, vou me consultar e fazer essa ponte direto, ou ele tem que passar por um outro profissional que vai direcioná-lo? Fernanda, na maioria das vezes, o paciente chega no psiquiatra depois de ter passado em outros profissionais. Uhum. É comum de ter passado no neurologista e o neurologista fala, não é comigo e é com o psiquiatra. Mas não tem necessidade de ser encaminhado. Tá. Ele pode marcar com o psiquiatra, mas não precisa ser especificamente com o psiquiatra para você entrar no cuidado da saúde mental. Uhum. Importante que seja com qualquer profissional da área da saúde mental, e esse profissional, se ele avaliar que seja necessário, ele acaba encaminhando para o psiquiatra. A consulta com o psiquiatra, ela acontece da mesma maneira que acontece uma consulta ou um atendimento com o psicólogo? Da forma da pessoa se abrir, contar da vida, contar das questões que estão trazendo, enfim, algum problema, algum dilema ali no dia a dia, é também dessa forma? Em relação especificamente a isso, sim. Né? É muito importante o psiquiatra poder entender quem é, por exemplo, a Fernanda de maneira global, em todos as suas faces, a sua história de vida. Teve alguma dificuldade no seu nascimento, com quantos anos você se alfabetizou, teve alguma dificuldade para falar, teve alguma dificuldade para andar, coisas mais básicas assim, desde você teve traumas. Isso que você está vivendo agora tem um motivo claro? E a gente vai investigando. Mas diferencia um pouco sobre o papel do psicólogo. O psiquiatra, ele tem uma diferença importante sobre o psicólogo. Nós somos parceiro. Resumindo, não é no divã. Se o paciente quiser ficar no divã, ele pode. Mas é uma consulta que sentada na mesa mesmo. A gente pode fazer por telemedicina, pode fazer presencial. E apesar da formação médica, a sua especialização você não vai fazer exame clínico no paciente, você não vai fazer escuta, você não vai, enfim, fazer exames ali, você não precisa estar tocando, manipulando o paciente, é isso? Isso na psiquiatria é secundário, mas em alguns casos vai ser necessário sim. Por exemplo, no tratamento do TDAH, quando a gente dá o psicoestimulante, né, não precisa ser sempre, mas é importante a gente avaliar a pressão. Um dos efeitos colaterais é aumentar um pouco a pressão do paciente, a gente precisa avaliar isso. E aí, durante as consultas, a gente acaba medindo a pressão, e se for por telemedicina, a gente acaba orientando para o paciente medir a pressão dele em horários adequados. Mas na psiquiatria especificamente, diferente de outras áreas, por exemplo, a neurologia, que o exame físico é muito importante, vai avaliar a marcha, vai avaliar a força. Na psiquiatria isso não é muito importante, e acaba mesmo a questão da mente da pessoa. Vai haver ali uma conversa para você entender sobre aquela pessoa, mas não é uma consulta de terapia. Não é ali tão profunda, digamos assim, como a terapia. É muito profundo. É diferente, por exemplo, na terapia, o psicólogo, ele quer fazer o tratamento ali no funcionamento do paciente. Então, por exemplo, a informação colateral vai ter uma importância um pouco reduzida com o psicólogo. Já na psiquiatria, a gente quer diagnosticar. Aquilo que esse paciente está me falando é verdade? Será que, por exemplo, um paciente com delírio,
persecutório. As pessoas querem me matar. Tem gente querendo entrar na minha casa. Uhum. E a gente precisa confirmar isso. Pode ser uma verdade. Pode não ser uma verdade. Então a gente precisa conversar com o familiar para poder entender o que está acontecendo de verdade. E aí o que a gente vai em busca é como esse paciente funciona. Tem influências do parto? Tem influência do desenvolvimento? Como que é a vida desse paciente? Como que é o dia desse paciente? Como que é a família desse paciente? Será que é uma família disfuncional? Será que é uma família funcional? Esse paciente, ele tem insight do que ele está falando? Ele sabe do que ele está falando? Será que ele reconhece o problema dele real? E aí a gente precisa de informações colaterais para a gente poder entender quem é aquele paciente, para a gente poder dar uma melhor conduta. Nem sempre o paciente vai sair com medicamento. Muita gente acha que vai no psiquiatra vai sair com remédio, né? Na minha cabeça era isso. O psiquiatra é o médico que vai te dar ali o remédio que o psicólogo não pode. Muita gente acha isso. O psicólogo não pode receitar a medicação, né? A medicação é um ato médico. A receita do tratamento farmacológico e alguns tratamentos não farmacológicos é um ato médico exclusivo do médico. Na verdade, é muito comum do paciente sair sem medicação da consulta. Ele fala assim, não, na verdade você precisa de uma terapia. E aí a gente tem que estudar também terapias para poder indicar a terapia adequada. Por exemplo, no TDAH, terapia cognitivo-comportamental. Não é psicanálise. O que esse paciente precisa para poder melhorar a sua disfunção executiva, né, o seu próprio funcionamento de autossabotagem, ele vai conseguir com um bom profissional da terapia cognitivo-comportamental. Transtorno de personalidade borderline. Tem uma terapia específica para o borderline, que é a terapia dialética comportamental. Então a gente tem que ter um conhecimento específico para poder indicar a melhor terapia. E também a psicanálise também. Alguns pacientes eles vão ter benefício da psicanálise, outros não vão ter um benefício naquele momento da psicanálise. Então não são... O psicólogo, ele tem uma linha de atuação e ele não vai conseguir atender qualquer paciente, qualquer tipo de transtorno ou qualquer tipo de questão que o paciente apresente. Ele vai tratar questões específicas dentro da formação dele, é isso? A terapia cognitivo-comportamental acaba englobando várias práticas que têm um tratamento adequado para todos os transtornos da saúde mental. Tem um braço da terapia cognitivo-comportamental que ela está muito bem falada agora, que a gente chama de terapia dos esquemas. A terapia dos esquemas acaba pegando o que talvez da psicanálise tem de bom. Tudo é bom, assim, na verdade, mas o que seria mais interessante da psicanálise? O que seria mais interessante do behaviorismo? O que seria mais interessante da terapia cognitivo-comportamental? E temos diversas. E aí tem a terapia dos esquemas, que ele acaba juntando tudo isso, e essa é a proposta. Se você gostou desse corte, você pode conferir esse conteúdo na íntegra clicando no link aqui ao lado. Não deixe de dar aquela curtida, se inscreva no canal e não deixe de seguir a Wi-Fi nas redes sociais. Os links vão estar na descrição. Lembrando que esse corte é um oferecimento da Interlife. Até a próxima!